amigos sombrios. Você é nosso convidado para continuar assistindo a série Contos da Escuridão em nosso canal. Lembre-se, aqui no Universo Sombrio trazemos contos originais, releituras e adaptações macabras. Mas antes, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe e comente. Isso é muito importante para investirmos em mais conteúdo, produção, locução e edição de novos contos para você. Bora para o vídeo. Minha avó Nailza cresceu em uma cidade muito pequena, Caicó, no Rio Grande do Norte, e sua família era muito católica, e portanto ela também era, embora não tanto quanto minha bisavó, que era uma fanática religiosa. Minha avó conta que quando estava no ensino médio tinha aulas no turno da tarde, e saía por volta das 8 horas da escola. Naquela época, ela caminhava para casa todos os dias acompanhada de 2 amigas que também moravam na mesma rua. Ele sempre passava pela igreja da cidade, que ficava bem no meio do caminho entre a escola e o bairro dela. Vale ressaltar que minha avó frequentava aquela igreja com seus pais e irmãos todos os domingos, mas havia algumas freiras que a incomodavam. Ela contava que as freiras a deixavam muito desconfortável, pois sempre tinham a cara feia, e mesmo quando a minha avó usava uma blusa de botões de manga curta, elas olhavam de maneira desdenhosa como se a estivessem julgando. Uma noite após as aulas, minha avó e suas amigas foram à feira da cidade, que acontecia anualmente e ficava muito perto da escola. No entanto, elas perceberam que já eram quase meia-noite, o que as deixou preocupadas com seus pais, que eram um tanto rigorosos. Elas se apressaram para voltar para casa caminhando como sempre, já que naquela época não havia perigos nas ruas. Ela diz que estavam a meio caminho quando passavam pela igreja novamente, mas algo chamou a atenção delas. As luzes da parte de cima da igreja estavam acesas, o que era estranho devido à hora. Além disso, podiam ouvir gritos de dor vindos de lá. Elas decidiram se aproximar com cuidado e olhar pela janela da igreja para ver o que estava acontecendo sem serem notadas. Ao olhar pela janela, viram várias freiras alinhadas, mas não sabiam o que estavam fazendo, pois os gritos continuavam a aumentar. Com muito cuidado, ela se aproximou da janela dos fundos para ter uma visão melhor do que estava acontecendo. No entanto, se soubessem o que veriam, minha avó diz que preferia nunca ter olhado. As freiras subiam as escadas, uma por uma, tiravam suas roupas até ficarem completamente nuas. A Madre Superiora as açoitava com chicotes, mas isso não era tudo. Elas também testemunharam uma sendo morta, pois, segundo a Madre Superiora, ela havia desobedecido às regras. A vítima se ajoelhou para que uma corda fosse colocada em seu pescoço, chorando e suplicando perdão. Depois disso, ela foi jogada em um baú antigo. Toda semana a igreja mandava este mesmo baú para fora da cidade, mas ninguém questionava o que havia dentro. Elas viram a vítima debatendo-se e sofrendo até perder a vida. Isso deixou todas elas completamente chocadas. Minha avó conta que teve que cobrir a boca de uma de suas amigas, pois ela estava chorando incontrolavelmente e quase as descobriram. Além disso, isso não foi tudo, pois minha avó decidiu continuar observando como se não tivesse visto o suficiente. Ela disse que quando o corpo sem vida foi retirado, todas as freiras ajoelharam-se do nada e uma presença saiu do altar. Ela diz que só conseguiu ver uma sombra grande, mas que não parecia ter a forma de uma pessoa, mas sim a de algum animal que andava em 2 patas. Todas elas começaram a adorar a sombra e a rezar em um idioma que ela não entendia. Minha avó sentiu tanto medo que nem mesmo sua curiosidade a fez ficar para ver do que se tratava. Ela correu o mais rápido que pôde para alcançar suas amigas, que já haviam ido embora porque não suportaram o que viram. Ao chegar em casa, elas receberam uma repreensão severa e até alguns castigos de seus pais, que não acreditaram em uma palavra do que contaram. Mas minha avó conta que nem sentiu as punições porque estava mais traumatizada e perplexa com o que tinha visto naquela igreja naquela cerimônia da meia-noite. Minha avó nos contava que sua mãe implorava todos os domingos para que ela fosse à missa, e às vezes ela fingia estar doente para evitar isso, pois sua mãe era muito rígida quanto a isso. Ela dizia que as poucas vezes que foi à missa depois disso, via as freiras com mais medo do que nunca, e sentia que estava sendo observada por elas mais do que o normal. Ela estava ficando cada vez mais paranoica, e é claro que elas nunca mais passaram por aquela igreja àquelas horas da noite. Me chamo Simone, e este conto pertence à minha mãe quando ela era jovem e estudava no ensino médio.
Seus pais a colocaram em um internato religioso dirigido por freiras, porque meus avós eram donos de várias empresas e viajavam muito constantemente. Eles não queriam que minha mãe perdesse aulas e parte do ciclo escolar devido a isso. Ela nunca quis entrar lá, mas não tinha outra opção. Ela conta que as freiras eram muito rigorosas e havia uma igreja muito antiga dentro do internato, onde todas as alunas tinham que comparecer obrigatoriamente para a missa todos os domingos. Minha mãe me contou que desde que entrou nesse lugar, suas colegas de quarto lhe contaram que coisas estranhas aconteceram naquela igreja durante a noite e seu dormitório ficava a apenas alguns metros da tal igreja. Então elas podiam ver e ouvir coisas que aconteciam lá dentro a partir das 11 horas da noite. Quando tudo estava apagado e todas estavam dormindo, minha mãe a princípio não acreditou no que lhe disseram. Ela pensou que estavam tentando assustá-la por ser a novata, mas depois ela mesma vivenciou o que lhe contaram. Tudo começou naquela mesma noite em que ela chegou. Ela disse que estava prestes a adormecer, quando de repente ouviu batidas de fora como se estivessem batendo na porta principal da igreja. Ela acordou imediatamente e viu uma de suas colegas de quarto olhando pela janela, fazendo sinais para ela ficar quieta e olhar também. Ao fazer isso, ela viu a porta da igreja sendo fortemente batida com uma força impressionante. Isso era muito estranho, já que não havia vento e todas as luzes estavam apagadas, e ela não achava que alguém estivesse lá dentro. Elas não sabiam o que estava batendo com tanta força naquela porta, mas isso não parou por aí. Elas também ouviam como se alguém estivesse movendo os bancos da igreja com muita potência, causando um eco que ressoava. Minha mãe não sabia o que estava acontecendo e perguntou à colega de quarto, mas ela também não tinha explicação. "Nós te avisamos", afirmou a colega de quarto da minha mãe. Isso continuou por quase toda a noite. Na noite seguinte, ela foi acordada novamente por um barulho alto, mas desta vez era mais tarde, por volta das 3 da manhã. Ela foi a única a acordar desta vez e correu para a janela novamente para ver o que estava acontecendo. Ela viu que parecia ser uma freira parada do lado de fora da porta da igreja, olhando diretamente para a janela. Minha mãe se abaixou imediatamente com medo de que a freira tivesse visto, mas estava com muito medo, pois a freira parecia sinistra, parada e observando a janela de seu quarto, como se soubesse que alguém aí estava observando. Foi algo muito estranho e assim passaram vários dias. E minha mãe começou a se acostumar com esses eventos que ocorriam na igreja durante as noites. Ela não se levantava mais para olhar e preferia continuar dormindo. No entanto, uma noite tudo mudou. Ela e suas colegas foram acordadas, eram 6 no quarto, e todas correram para a janela para ver o que estava acontecendo. De repente, elas perceberam que uma das colegas estava desaparecida. Só haviam 5 no quarto, elas tinham um banheiro próprio lá dentro, mas ela também não estava. Não fazia sentido ela ter saído do quarto, já que, como mencionei, tinha um banheiro ali. E, além disso, estava estritamente proibido sair dos quartos a partir das 9 horas da noite. A melhor amiga da garota desaparecida decidiu sair para procurar, e minha mãe e outra colega decidiram acompanhá-la para ajudar na busca. Ela conta que todas estavam muito assustadas, com medo de serem pegas por isso. Foram em silêncio. Elas chegaram até a igreja, onde a porta estava completamente aberta. Minha mãe não queria entrar, pois estava com muito medo, mas também não queria ficar do lado de fora, correndo risco de ser vista por alguma coisa. Então ela entrou com as outras 2 garotas. A primeira coisa que minha mãe notou foi que o crucifixo que estava no altar estava de cabeça para baixo, e uma das colegas gritou alto quando viu algo que assustou. Todos olharam para ver se alguma freira estava vindo, mas parece que não ouviram o grito. Quando perguntaram à garota por que ela tinha gritado, ela disse que um dos santos na parede tinha sorrido para ela. Minha mãe conta que era difícil não acreditar, pois o terror estava estampado em seu rosto. Depois disso, ela saiu correndo, ficando apenas minha mãe e a melhor amiga da garota desaparecida na igreja. A igreja tinha uma pequena capela anexa, então elas decidiram verificar lá, já que tinham ouvido muitos ruídos daquele local. No entanto, antes de entrar, a colega de quarto saiu da capela como se nada tivesse acontecido, seguida por 3 freiras que as repreenderam por estarem fora de seus aposentos.
É claro, as puniram ao voltarem ao quarto, perguntaram à garota o que ela estava fazendo lá com as freiras e que estavam muito preocupadas com ela. Mas a garota disse que não se lembrava de nada, que não sabia como tinha chegado lá. Apesar de parecer muito desorientada, minha mãe não sabia se acreditava ou não nele, porque tudo era muito estranho. Os dias passaram e a garota que desapareceu naquela noite continuava se comportando de maneira estranha. Ela quase não conversava com ninguém e parecia estar constantemente assustada, até que um dia seus pais a tiraram do internato sem aviso prévio e sem se despedir das colegas. Após algumas semanas, a melhor amiga dessa garota a encontrou em um fim de semana e ela finalmente revelou o que havia acontecido. Ela disse que tinha memórias vagas do ocorrido, mas o pouco que lembrava era que uma das freiras havia chamado silenciosamente naquela noite, levando-a para fora do quarto sem acordar ninguém. Disse que lhe deram algo para beber na igreja e sua visão começou a ficar turva. O que ela recordava era que na capela havia símbolos estranhos desenhados no chão, como estrelas feitas com terra e outros símbolos que ela não reconhecia. Várias freiras estavam lendo um livro em um idioma desconhecido. Ela se lembra de ter sido picada no dedo com um alfinete e sua gota de sangue foi usada para traçar um símbolo no chão. Após isso, ela não conseguia mais se lembrar de nada. Isso explicava por que ela tinha se comportado de maneira tão estranha nos dias subsequentes ao incidente. Ela estava gradualmente lembrando do que aconteceu, o que a deixava desconcertada e com muito medo. No entanto, ela não compartilhou os detalhes reais com seus pais e apenas inventou que estava sendo maltratada por uma colega sem dar mais explicações para sair de lá. Minha mãe ficou assustada ao ouvir tudo isso e temer o que ela e suas colegas pudessem ser as próximas. Então ela conversou com meus avós para convencê-los a tirá-la também do internato. Embora tenha sido difícil convencê-los, no final eles concordaram e minha mãe finalmente foi libertada daquele lugar. Minha mãe não tinha certeza do que estava acontecendo naquela igreja, mas estava claro que as freiras estavam envolvidas em atividades estranhas e rituais invocar demônios e outros acontecimentos pareciam estar acontecendo ali. Os crucifixos virados e os santos com sorrisos macabros confirmavam as suspeitas. Os ruídos durante toda a noite provavelmente eram resultado dessa atividade. Até hoje, a lembrança dessa história a assombra e ela ainda sente arrepios. Minha mãe não perdoa meus avós até hoje por tê-la colocado naquele internato. Meu nome é Neymar e quero te contar esta história que meu avô nos contou há algum tempo. Quando meu avô era jovem, ele foi para outro país com seu pai em busca de melhores oportunidades de trabalho, já que tinham muitos filhos para sustentar. Meu avô era o mais velho, então decidiu acompanhá-lo enquanto minha avó ficou em Portugal com os outros filhos. Meu avô conta que seu pai conseguiu trabalho como pedreiro de estradas, mas precisava passar a maior parte do tempo fora da cidade onde se estabeleceram. Então meu avô arranjou um emprego como zelador em uma igreja católica na cidade. O padre permitiu que ele dormisse em um dos quartos do convento de monges atrás da igreja. E assim, meu avô não dependia mais de seu pai e não precisava viajar constantemente com ele. Ele agora tinha seu próprio emprego e um lugar para viver. Naquela época, meu avô era muito jovem, tinha apenas 17 anos, mas desde criança ele trabalhava para ajudar seus pais. Parecia fácil para ele. No entanto, nem tudo era um floral, pois meu avô nos contou que os monges daquele lugar eram muito estranhos. Eles não gostavam de falar com ninguém que não fosse da sua religião, ou mesmo com qualquer pessoa que não fosse de longe. Eles eram fanáticos religiosos e não eram amigáveis. Meu avô limpava a igreja todas as manhãs antes da primeira missa, e novamente à noite depois da última missa. Ele mencionou uma senhora que vivia na rua e frequentava a igreja todos os dias, mesmo quando não havia missa. Ela sempre se sentava em um banco e às vezes o padre lhe oferecia comida. Meu avô pensava que era por caridade, porque o padre era a única pessoa boa naquela igreja. No entanto, isso mudaria em breve. Uma noite, enquanto meu avô dormia em seu quarto perto do convento, ele foi acordado por gritos vindos da igreja. Ele olhou pela janela e percebeu que os gritos vinham de lá e decidiu investigar para descobrir o que estava acontecendo. Ao se aproximar da igreja, ouviu o sacerdote recitando orações e os gritos da mulher.
Ele não entrou na igreja, mas lembrou de uma entrada nos fundos que levava ao porão da igreja. Ele foi até lá e entrou, com o objetivo de descobrir o que estavam fazendo com aquela mulher. Ele viu que os gritos vinham do altar onde as missas eram realizadas. Se aproximou de uma capela e viu a mulher, a mesma senhora, amarrada a uma cama com 4 monges, e o padre, e a golpeando enquanto rezavam, praticando algum tipo de exorcismo. A mulher suplicou para ser solta, alegando que não estava possuída, e perguntava por que estavam fazendo aquilo, mas ninguém respondia. Meu avô ficou chocado ao ver tudo isso, e quando perguntado por que ele não chamou a polícia, ele disse que o telefone mais próximo estava à sala do padre, que estava sempre trancada, e naquela época não havia celulares. Além disso, ele achava que não acreditariam nele, e poderia ser preso por estar no país ilegalmente trabalhando sem documentos. Então meu avô viu a situação piorar a cada minuto. A voz da mulher mudou, tornando-se assustadora. As velas se apagaram e ela começou a se debater com tanta força que conseguiu se soltar das cordas que prendiam. O padre ordenou que ela fosse morta e um monge partiu para cima dela com um punhal com uma caveira na ponta. Mas ela, com um gesto, fez a cabeça do monge explodir, caindo morto em sua frente. A mulher então começou a falar em um idioma incompreensível e levitou em direção ao padre. O padre, rezando em latim, tentou jogar água benta na mulher que levitava em sua frente, mas ela deu um sorriso satânico, pegou a garrafa de água benta e tomou. Seu rosto estava totalmente desfigurado e em seus olhos era possível ver o fogo do inferno. O padre então se ajoelhou e a mulher se aproximou e, com o punhal que estava com o monge morto, enfiou entre os olhos do padre, que teve apenas o tempo de soltar um berro ensurdecedor. Meu avô fugiu apavorado pelo mesmo caminho que entrou e trancou-se em seu quarto, tentando assimilar o que tinha visto. Ele não sabia o que fazer e ainda estava cheio de adrenalina. Ele ficou lá até a manhã seguinte, quando o mesmo monge que ele viu tendo a cabeça explodida bateu em sua porta perguntando por que ele não tinha feito a limpeza antes da primeira missa. Ele, aterrorizado, fingiu estar doente e o monge acreditou, dizendo que falaria com o padre, o mesmo que também teria morrido no ritual. Meu avô estava confuso, pois ele viu o monge e o padre serem mortos por aquela mulher demônio. Meu avô não pensou 2 vezes. Pegou suas poucas coisas e, quando estava saindo de lá, deu de cara com o padre, que perguntou por que ele iria embora. Ele disse que estava com problema de doença na família e por isso teria que ir. O padre disse que se ele quisesse, poderia curar quem quer que fosse através de rituais. Neste instante, meu avô viu a velha mulher entrando na igreja, carregando o punhal da noite anterior. Ela olhou para ele e disse: "Eu sei o que você viu, e você verá ainda mais se contar para alguém." Há alguns anos, quando minha irmã era pequena, aconteceu algo muito estranho em uma igreja. Um de nossos tios havia falecido e lembro que fomos ao seu enterro e depois fomos para uma missa que fizeram em uma igreja que estava no mesmo terreno do cemitério. Minha irmã tinha cerca de 5 anos na época e eu tinha 16. Recordo que minha mãe me incumbiu de cuidar e vigiar minha irmã, já que ela era muito inquieta e de repente saía correndo sem avisar. Minha mãe estava acompanhando meu pai, já que era o irmão dele que havia falecido por volta das 8 horas da noite e a missa estava chegando ao fim. Todos saíram da igreja e se reuniram no estacionamento para dar o sentimento à família pela última vez. Meus pais também saíram rapidamente. Lembro que em questão de segundos a igreja estava vazia e eu estava me despedindo de alguns primos quando olhei para minha irmã e a vi caminhando para frente ao lado do pequeno altar onde a foto do meu tio estava exposta. Colocaram a foto lá para a missa. Percebi que minha irmã estava falando com alguém e me aproximei para ver quem era, já que uma coluna me impedia de ver. Quando me aproximei, percebi que não havia ninguém mais ali. Ela estava em um degrau do altar, olhando na direção da foto do meu tio e conversando. Pensei que ela estivesse simplesmente conversando com a foto dele, então gritei para ela vir até mim, já que tínhamos que sair para nos despedirmos de todos. No entanto, ela não me olhou, pois estava muito concentrada, falando baixinho sobre coisas que eu não conseguia ouvir. Me aproximei para segurá-la pelo braço, mas assim que eu fiz, senti algo passar por mim rapidamente que até meu cabelo se mexeu.
O ar estava frio e foi uma experiência muito estranha. Senti um arrepio intenso e até deixei escapar um palavrão. Minha irmã me olhou e depois virou para o lado falando com o vento, dizendo: "Perdoa ele não é mau", se referindo a mim. Perguntei a ela com quem ela estava falando isso, e ela respondeu que era o anjo da guarda dela que estava ao seu lado, e eles estavam conversando sobre as mortes que estavam acontecendo. Eu a segurei pelo braço e comecei a levá-la para fora, mas ela não queria me seguir. Dizia que estava conversando com seu anjo e que ele iria me punir. Eu a ignorei e continuei levando-a para fora da igreja, chegando à porta de entrada. Minha mãe estava lá prestes a nos buscar e antes de sair da igreja, algo me fez olhar novamente para dentro. E lá eu vi claramente uma sombra passar por trás da foto do meu tio. Fiquei arrepiado ao ver isso e saí correndo em direção às pessoas. Um primo me viu muito assustado e me perguntou se eu estava bem. Não pude evitar contar a ele tudo o que havia acontecido com minha irmã. Ele disse que não era para eu achar estranho, já que estávamos em um cemitério. E além disso, atrás daquele altar onde ela estava conversando, havia um cômodo com as cinzas de muitas pessoas mortas. Não posso dizer com quem exatamente ela estava conversando ou o que senti passando por mim, mas foi algo que me encheu de medo. Levei vários dias para conseguir dormir sozinho e não me envergonho de dizer isso. Sempre ia para o quarto do meu irmão mais velho, já que minha irmã sentia que alguém estava ao meu lado. Minha irmã até hoje diz que não se lembra de nada dessa experiência e, portanto, ela também não consegue me dizer com quem estava conversando naquele dia. Ou que era aquele anjo que apareceu para ela, ou se era algo mais. Só sei que toda vez que volto para aquela igreja, a foto que está lá é a minha. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.